Boa noite amigos, sejam bem-vindos. Pela segunda vez vamos tentar reiniciar o nosso vídeo e nós não temos oportunidade de estar acompanhando. Vou ver se eu consigo entrar aqui pelo computador para ver se eu consigo acompanhar a nossa live. Débora, boa noite, seja bem-vinda. A coisa está meio enrolada hoje. Sônia, Zilda, boa noite a você também, seja bem-vinda. Vamos ver se eu consigo acompanhar por aqui, para ver se está fluindo normal. Acho que agora dá. Deu. Vamos ver, né? A segunda live que a gente abre cai. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. Vamos aqui fixar o comentário. Denise, boa noite. Gente, que loucura, hein? Agora há pouco, a primeira vez foi a queda de energia. A segunda derrubou a live sem mais nem menos. Não estava nem tocando música, né? Porque às vezes você coloca uma música. Boa noite, Mitico, seja bem-vinda. Vamos ver, agora estou tentando acompanhar por aqui. Vamos torcer para que não fixou o comentário. Olha só, que coisa louca. Vamos ver se que agora fixou. Acho que agora fixou. Bom, boa noite a todos novamente. Boa noite, Ari. Vou mandar rapidamente os aviãozinhos aqui. 1, 2, 3... Tá bom demais. Leninha, boa noite, seja bem-vinda. Olha, gente, que loucura, hein? Faz parte, né? Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, Regina, boa noite, seja bem-vinda você também. Bom, amigos, para a gente não perder mais tempo, que já estamos com 30 minutos de live aqui. Olha, a primeira vez, Leninha, aconteceu o seguinte. A primeira vez caiu a energia aqui e derrubou não só a minha conexão, mas derrubou tudo. Não está chovendo, Mitico, aí que tá um calor danado. Nossa, Dani, que coisa estranha, hein? Bom, vamos ao que interessa, né? Para a gente não perder mais tempo. Quem assistiu a primeira bloqueou a mensagem, Dani, que coisa louca, né? Rose, boa noite. Bom, eu vou agora partir para a leitura e vamos pedir à espiritualidade que possa nos intuir e a gente seguir em frente na nossa reflexão. Capítulo 33, Emmanuel. Os dias e as noites passaram rápidos ante o influxo do tempo ocupado. A existência na Terra, para muitos, transcorre lentamente como se estivesse em mansão de recreio. Poucas vezes agradecemos ao Criador o auxílio invisível. Essa era uma grande lição. As mãos invisíveis do Criador estão espalhadas por toda parte na capacitação de levas de trabalhadores responsáveis pela cadeia infinita do bem. Estávamos em Alvorada Nova, imersos nesses pensamentos, quando recebemos o convite para o encontro com Emmanuel, o nobre amigo de todos. Nosso entusiasmo não deteve ao perseverar no bem, enquanto aguardávamos o dia referente à sua fala. O grande semeador, conhecido como mentor espiritual do médium Francisco Cândido Xavier, vinha há muito tempo reunindo levas de espíritos em vários planos, inclusive indo àquelas regiões relativas à corrigenda mais dura, na tentativa de angariar mais e mais espíritos para trabalharem neste momento de transição planetária. Tornaria em breve para a reencarnação missionária. Boa noite, Ana Lúcia, seja bem-vinda. Então aqui o Jerônimo vem dizer para nós que uma coisa muito importante, que os dias e as noites passam rápidos lá no plano espiritual e que aqui na Terra parece que estamos num ambiente de recreio. E estranho, né? Porque eles falam que o tempo aqui é medido de forma diferente do plano espiritual. E o Jerônimo estava em Alvorada Nova, essa colônia espiritual, e havia sido anunciado um encontro que teriam com Emmanuel, o mentor espiritual do nosso querido Chico Xavier, que vinha há muito tempo reunindo uma pleiade de espíritos para trabalharem aqui na Terra na transição do planeta. E como Jerônimo coloca aqui, o Emmanuel tornaria em breve para a reencarnação missionária. Então, realmente, esse fato
que o Chico também relatou que o Emmanuel retornaria ao plano físico, mas não especificou exatamente nem onde, quando e nem em que condição, como talvez algumas pessoas comentam por aí. Mas não existe nenhuma fala explícita do nosso querido Chico dizendo exatamente esses boatos que correm na internet. Um diz isso, outro diz aquilo, mas da boca do Chico não existe essa fala necessariamente. Lá atrás, uma entrevista que o Chico fez com a Hebe Camargo fala algo que o Emmanuel reencarnaria, mas não necessariamente especificado quando e nem em que condição, tá? Tomando aqui o nosso capítulo aqui. Assim, seguíamos um pouco antes para a colônia Nosso Lar, em excursão fraterna. Planejávamos estagiar brevemente na colônia descrita por André Luiz em seus livros, a fim de aprimorarmos técnicas de trabalho e convivermos alguns dias em um cenário diferenciado. Todas essas interferências entre os espíritos são bem aceitas, pois são desses encontros que surgem grandes reencontros, auxílios diversos e inovadores, perspectivas de novos estudos e pesquisas, além de chances infinitas para o trabalho no bem. Então, o que acontece? Esse encontro que o Jerônimo ia ter em Nosso Lar, com uma reunião de espíritos trabalhadores no bem, servia de intercâmbio para que todos eles pudessem trabalhar para o bem da nossa humanidade. E Jerônimo continua: estando em Nosso Lar, no dia marcado, Emmanuel não se fez aguardar. Esperávamos uma grande multidão reunida em um dos maravilhosos salões da cidade. Entretanto, deparamo-nos com um seleto agrupamento. Ele desejava um colóquio fraterno, estando mais próximo aos chamados. Eram praticamente seus últimos rogos junto àqueles com quem cruzasse, suscitando o desejo ao bem, o amparo às lides espíritas e a carregarmos com o Cristo a cruz das nossas necessidades. Era o Emmanuel em sua oratória mais eloquente. Contudo, suas palavras possuíam uma ternura superior, capaz de tocar até o mais vil dos infratores. Não estávamos diante do antigo senador romano ou do jesuíta fundador da cidade de São Paulo. Pelo trabalho desenvolvido junto aos sofredores da terra, era a nossa percepção. Estávamos diante do verdadeiro discípulo do Cristo. Então vejam que coisa interessante, né? O Jerônimo, quando foi para ter esse encontro com o Emmanuel na colônia espiritual de Nosso Lar, ele esperava uma multidão de espíritos para que, num grande salão. Contudo, o Emmanuel estava num seleto grupo de trabalhadores em busca de um trabalho para reajuste na nossa humanidade terrena. E o que ele fala assim: embora o Emmanuel, na sua oratória mais eloquente, as suas palavras possuíam uma ternura superior, capaz de tocar até o mais vil dos infratores. Então, a fala de Emmanuel era eloquente, mas ela conseguia tocar o coração daquele mais tenebroso bandido, que poderia dizer assim, o infrator. E então não encontrava aqui, na verdade, o antigo senador romano e nem mesmo o jesuíta fundador da cidade de São Paulo, mas estava diante do verdadeiro discípulo do Cristo. E Emmanuel, segundo nas falas de Jerônimo, lembrou-nos do destemor que necessitaríamos possuir diante das lutas pelas quais a Terra passaria no milênio vindouro. Este fato aconteceu no final do século passado. Esse relato de Jerônimo, esse encontro de Jerônimo com Emmanuel, se deu no final do século passado. Então ele fala aqui com muita propriedade. Eles estavam angariando trabalhadores, pois a nossa terra passaria neste milênio, olha só, no milênio vindouro,
passaria por lutas e difíceis, né? Como a gente passou certamente agora no início pela pandemia, como tantas guerras que estão acontecendo no nosso planeta, né? E ao mesmo tempo, Emmanuel insuflava-nos a alegria para desferirmos cuidados relativos às obras pequeninas de sustentação. Sua percepção e abrangência de mundo tornavam-o grande aos olhos, ainda mais expondo seu coração valoroso, preocupado com a dor alheia. Em seu colóquio, afirmou-nos que a real transição planetária haveria de ser essencialmente moral. Vejam que interessante, né? Que ele coloca para nós que a verdadeira transição planetária se daria dentro do aspecto moral. Então a transição planetária não se daria numa forma de evolução tecnológica, científica, nada disso, mas ela se daria pela nossa reforma íntima, pela nossa evolução moral do ser humano, né? Após a sua fala concisa, conclamando-nos a não desistência das lutas relativas à implantação do bem comum, durante o milênio que chegava, orou conosco, desejando-nos os melhores sentimentos. Ainda alertou-nos, como sempre fazia Caibar Chútil e outros amigos com quais convivíamos, sobre a necessidade de trabalharmos para que o Espiritismo se mantivesse e pudesse chegar à maior quantidade de corações aflitos. Essa seria a grande alavanca propulsora para o momento. Que um maior número de espíritos encarnados e desencarnados conseguissem conhecer essa bússola espiritual, a fim de contatarem as ferramentas necessárias à transformação íntima. Não se tratava de uma cruzada de convencimento ou de imposições, mas de uma fortificação e expansão das intuições e das instituições espíritas e de seus trabalhadores, para que cada vez mais houvesse postos de luz, a fim de receber os filhos da dor que chegariam em massa. Nada de privilegiar egos inflamados que nomeiam líderes da doutrina de Jesus. Era hora de valorizar toda boa semente lançada ao solo da caridade em colaboração sincera. Vejam que interessante. Não se trata aqui, como o Emmanuel está dizendo, de trazer todo mundo para as fileiras do Espiritismo, mas que os preceitos espíritas pudessem ser implementados para tantas e tantas criaturas. Essa é a verdade. Para que o Espiritismo, não o Espiritismo fosse implantado na Terra, mas que os preceitos espíritas de amor, esperança, fé e caridade pudessem chegar a tantos corações. Pois a Terra passaria por momentos conturbados, como já passamos na pandemia e haveremos de passar ainda, pois a transição planetária se faz pela nossa transformação moral. E não é achando que nós vamos passar por momentos. É que a gente fala assim, né? Há um momento de inspiração e há momentos de transpiração. Então, se a gente não se transformar pelo amor, haveremos de nos transformar pela dor. E os tempos são chegados, né? Os tempos são chegados. E Jerônimo continua dizendo assim: estávamos banhados em emanações fluídicas de alto teor. Emmanuel renovara uma vez mais nossa maneira de pensar e convidávamos-nos aos programas para atuação em meio ao espiritismo e ao movimento espírita. Quando o amigo de todos desceu da tribuna para nos saudar um a um, abraçando-nos, como a nos confiar um legado preciosíssimo, habilitávamos-nos ainda mais a trabalhar com ele para o Cristo. Enquanto o amor não cobrisse toda a extensão planetária, ponta a ponta, coração a coração, tínhamos a certeza de que o valoroso apóstolo da caridade não descansaria. Assim como Jesus, né?
Enquanto o amor não cobrisse toda a humanidade, Emmanuel continuaria trabalhando, seja no plano espiritual, seja no plano material. E ele desceu da tribuna e foi abraçando um a um. Então não havia, digamos, um grande auditório, mas um grupo seleto de trabalhadores. E Emmanuel desceu e foi cumprimentar um a um. Quando chegou a vez de Jerônimo, olha só que interessante. Ao chegar a nossa vez, abraçamos ternamente o valoroso cuidador do Brasil e lembramos-nos das visitas feitas ao nosso querido Chico, do quanto aqueles encontros de paz e renovação haviam nos retirados das imperfeições e também nos inspirado a continuar trabalhando. O amigo, então, orientou-nos como a enxergar em nós além do que poderíamos imaginar e avaliar. Emmanuel disse a Jerônimo a seguinte frase, que não serve somente para Jerônimo, mas serve para todos nós. Grave muito bem essa frase de Emmanuel. Esqueça o passado, Jerônimo, porque é no trabalho do presente que o acerto se faz. Tenha sempre isso em mente, meu amigo. Vou repetir a vocês. Esqueça o passado, Jerônimo, porque é no trabalho do presente que o acerto se faz. Tenha sempre isso em mente, meu amigo. Espantamo-nos. Essa assertiva caiu sobre nós como verdadeira bomba. Diante das novas atribuições propostas por ele, essas palavras não faziam sentido algum. Porém, tínhamos a certeza de que, em momento oportuno, conseguiríamos compreendê-las. Um espírito da categoria de Emmanuel jamais desperdiçaria uma frase sequer. Guardamos então em nossa memória essas assertivas. Vejam que coisa interessante. O Jerônimo, naquele momento que Emmanuel falou para ele, não entendeu a frase. E ficou assim meio perplexo. O que será que o Emmanuel quis dizer comigo, com isso? E ele pensou, talvez no futuro eu consiga compreender, pois o espírito da envergadura de Emmanuel não desperdiçaria uma frase sequer. Aquelas reuniões proferidas por Emmanuel em várias localidades da pátria espiritual eram suas despedidas desses ambientes, pois em breve retirar-se-iria para a reencarnação. Não fazia disso algo excepcional e demonstrava claramente atestar a continuidade dos trabalhos do Senhor com os quais estava comprometido. Após o colóquio abençoado e com o tempo escasseado, o amigo partiu para outras paragens de serviço, enquanto nós permanecemos envoltos naquele hálito espiritual abençoado, predispostos a amar e a servir. Olha só que interessante. O Emmanuel estava fazendo como se fosse uma derradeira exposição perante várias e diversas colônias espirituais, pois em breve ele retornaria à pátria, ao nosso orbe. Mas, como já falei para vocês, não existe nada textualmente dita pelo Chico em que momento, em que situação, em que condição. Apenas saberíamos, que o nosso querido Emmanuel reencarnaria, mas há muita especulação e nenhum fato efetivamente dito presencialmente pelo Chico. O Chico chegou, como eu falei para vocês, dar numa entrevista para Hebe Camargo há muito tempo, nem o Chico nem a Hebe estão aqui na Terra, mas essa entrevista vocês podem procurar, eu não vou saber exatamente que ano foi, mas é uma entrevista que foi feita com o Chico e a Hebe, onde ele fala que o Emmanuel estaria programado para reencarnar, mas não falou nada disso, que seria em tal lugar, em que condição, se seria um espírito masculino ou feminino, pois o espírito não tem sexo, Então aí depois vocês podem pesquisar, da fala do Chico exatamente não tem nada do que se corre aí pela internet. Pode ter muito achismo, mas pouco de fato concreto a respeito. Bom, vamos ao que interessa, Após o encontro, conversando com Caibar, indagamos a respeito de algo que nos incomodava. Se estávamos imersos em grande projeto, colaborando com o Espiritismo em sua abrangência planetária, o que seria dos irmãos não espíritas? O Chico está falando, o Emmanuel está dizendo,
o Emmanuel fez uma proposta para que os preceitos do Espiritismo se implementassem na Terra. E o Jerônimo então pergunta para o Caibar: Caibar, como então fica as pessoas que não são espíritas? Né? Não estão envoltos num trabalho de crescimento, de renovação íntima? E isso estava incomodando o Jerônimo, né? E ele continua dizendo: tínhamos a certeza de que para o Criador não há eleitos ou preferidos, quanto mais estão imersos em religiões que ainda não reverenciam a figura do Cristo como governador da terra. E aí Caibar prontamente esclareceu: Jerônimo, bem como você mesmo ensinou em suas palestras, enquanto no orbe a única mala que conseguimos carregar para a viagem de volta à pátria espiritual é aquela que comporta a bagagem da caridade. Sabe bem que tudo que podemos tocar na matéria fica no vazio das ilusões perdidas. O que levamos são os tesouros incalculáveis do bem, estendido ao próximo e aos nossos sentimentos elevados. Então vejam que interessante. Pouco importa a religião que a pessoa tenha. Ele pode ser católico, ele pode ser espírita, ele pode ser protestante, ele pode ser budista, ele pode ser ateu, ele pode ser qualquer religião. Desde que o preceito do amor, da caridade, do bem ao próximo esteja em seu coração, está aí. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e os esforços que faz para domar as suas más inclinações, seja qual for a verdadeira religião que a pessoa professa. Então a pessoa pode às vezes não ter uma religião e ela seguir os preceitos do amor ao próximo, da caridade, da esperança, da grandeza de sentimentos, e ele está agindo como um verdadeiro cristão, mesmo que ele não siga o Cristo, mas no fundo ele é um cristão de coração e de ação. E aí continua: sim, meu amigo, é que convocados a trabalhar em nome do Espiritismo, vemos a todo instante as benesses espalhadas. Pensamos nos demais irmãos. Veja bem, o fato de nosso compromisso ser com Jesus e com o codificador não implica que os comprometidos com outras vertentes religiosas estejam abandonados. Há muitas linhas de frente ocupando-se dos irmãos que estagiam entre outras faixas do conhecimento moral. Em momento oportuno, conhecerá mais sobre o assunto e constatará que não há um só Filho de Deus desamparado. Mesmo os que descreem do próprio Criador não estão fora de sua proteção. Mesmo aqueles ateus, né? Eu não acredito em Deus, graças a Deus, né? As pessoas às vezes dizem isso. Então vejam, mesmo essas pessoas que talvez não acreditem em Deus, mas eles serão tocados um dia e poderão agir em prol do bem, em prol da caridade. Pois, como está no preceito do Evangelho, né? Fora da caridade não há salvação. Essa é a máxima do Espiritismo. E o próprio Chico disse que se lá atrás tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, ele não seria espírita. Mas a frontispício do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Então, fazer caridade pode ser feita pelo ateu, pelo evangélico, pelo espírita, pelo católico, pelo budista, até pelo fariseu, vamos dizer, né? Pelos fariseus modernos. Até pelo fariseu, se ele segue a Torá, mas no fundo do seu coração, ele segue o coração, a caridade. Então não importa a religião que ele professe, importa a sua ação no bem, a prática do bem. Então, como ele coloca assim, ninguém fica desamparado do Criador. Ninguém. Nem mesmo aqueles que descreem em Deus estão fora da proteção de Deus. Então Deus não cria privilégios, Deus não tem escolhidos. Todos são chamados, mas nem todos seguem o preceito. Às vezes a pessoa pode ser espírita de carteirinha, conhecer todas as obras básicas, conhecer todos os livros da codificação do Chico, né, da psicografia do Chico,
todos os livros psicografados pelo Divaldo, mas não vive na essência aquilo que ele fala. Então, de nada vale. O que vai valer é a prática do bem, é a prática da caridade na sua essência. E o Jerônimo finaliza dizendo: lembrei-me das palavras de irmã Rosália no Evangelho. Ela encontrou em nosso plano irmãos a quem auxiliou em situação de mendicância, descobrindo somente aqui o quanto estavam acima do patamar evolutivo. Bem lembrado, finalizou Caibar. Então vejam, né? Aliás, uma frase se não me engano, de um espírito iluminado que disse que os espíritas estão desencarnando muito mal. E um exemplo está no livro Voltei, de irmão Jacó. Lá é um relato de uma pessoa que viveu na Terra na condição de espírita, fez muito e muito pela divulgação, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, foi um grande divulgador da mensagem do Espiritismo, do Evangelho, e quando chegou no plano espiritual, estava praticamente sem uma luz, né? A sua luz não brilhava. E eu lembro até de uma passagem muito interessante, quando um grande orador espírita chega no plano espiritual e de repente ele se encontra assim, meio escuro, meio assim, num lugar meio estranho. Eis que vem recebê-lo um espírito de alta luminosidade. Esse espírito vem recolhê-lo, um espírito de alta luminosidade, e o leva até uma colônia espiritual. E quando ele percebe se tratar nada mais nada menos que um dos frequentadores da reunião espírita, onde ele estava sendo socorrido, fazia palestras, e esse irmão estava lá na condição de o amparar, de levar com tamanha luminosidade. Ele indaga assim: nossa, mas espera um pouquinho, você estava nas minhas palestras, tudo aquilo que eu falava, você estava ali aprendendo, e eu estou aqui nessa condição inferior? E o Espírito diz a ele: meu irmão, enquanto você falava, eu praticava. E assim é mais ou menos a lição do Evangelho. Nós devemos colocar o Evangelho como prática da nossa vida, como vivência espiritual. De nada vale profetizarmos, falarmos, conhecermos o Evangelho, o livro dos Espíritos, pergunta a pergunta, se a gente não vivencia tudo aquilo que a gente fala. Seremos como um bronze, né? Aquela mensagem de Paulo, né? O sino que eu não lembro agora a mensagem, mas vocês entenderam. Nós não teremos essência, nós não teremos fidelidade naquilo que a gente fala. Olha, quase 11 horas. Gente, desculpa aí pelo contratempo. Uma queda de energia, segunda queda da conexão, mas graças a Deus conseguimos levar avante a nossa mensagem. Convido vocês então para a próxima semana, na próxima quarta-feira, dia 6 de março, estarem conosco no capítulo 34, O Passado no Presente. Estamos chegando no final, hein, gente? Estamos chegando no final. Terminamos esse livro no dia 3 de abril, então temos praticamente 34, 5, 6, 7, 8, 5 lives para finalizarmos esse livro. 5 lives nós finalizamos esse livro. E no sábado seguinte à finalização, nós vamos ter a presença do autor, do médium, escritor do livro, Nicola Fratari Neto. Vai estar conosco no último sábado, no primeiro sábado de abril. Não sei se vai ser às 8 ou às 9, mas eu divulgo com antecedência para vocês. Vai ser, se não me engano, no dia 6 de abril. Deixa eu ver aqui. 6 de abril, exatamente. Finalizamos esse livro no dia 3 e no dia 6 o Nicola estará conosco. Lembrando aos amigos que nós vamos ter um sorteio também do livro Cura e Autocura, do nosso querido Andrei Moreira. E vai ser o sorteio no dia 27 de março. 27 de março vai ser o sorteio deste livro e vai ser para vocês que estão aqui conosco. Nós temos aí várias pessoas que estão aqui participando conosco, são para vocês, né? Então não vai ser um sorteio aberto, vai ser um sorteio privativo, somente para vocês.
Bom, cansei um pouco, né? Falamos bastante, mas estamos aqui. E agora então gostaria de convidar a vocês para que a gente pudesse juntos fazer as nossas vibrações, as nossas preces. E então eu convido a todos, se você assim sentir confortável, fechar os olhos, tomar uma inspiração profunda e conforme vai soltando lentamente o ar, vai relaxando seus ombros, relaxando seu corpo, abstraindo a sua mente, mentalizando ao seu lado a doce presença do nosso Mestre Jesus, este amigo querido, companheiro de todas as horas que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, amparando e abençoando, que possa derramar bênção sobre cada um de nós que aqui nos encontramos, que possa derramar bênção sobre os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, que possa derramar bênçãos sobre todas as pessoas que estão passando por dificuldade neste momento, que nos pediram preces ao longo da semana, alguém que está passando por algum problema de saúde, em seu lar ou no hospital. Mentalize esse ente querido, necessitado de um socorro, de um lenitivo. Peça para que a equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes possa envolvê-lo, derramando bênçãos de luz e cura do corpo e da alma. Que os médicos da terra possam ser intuídos na cura desse irmão necessitado. Pedimos também pelos doentes que estão talvez passando problemas mentais, internados em clínicas especializadas, pelos irmãos que estão abandonados em asilos, orfanatos, nas prisões ou que perambulam pelas ruas. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga ampare e acolha esses irmãos queridos. E assim possamos nós, rogando a equipe médica espiritual na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas, que possa também trazer conforto e consolo, que possamos ter uma noite de paz, harmonia e tranquilidade. E assim, agradecidos que somos, dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda a parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve aqui conosco. Convido para estarem também conosco amanhã, às 20 horas, pelo Facebook e pelo canal do YouTube da Fraternidade Espírita Irmã Maria, onde estaremos fazendo uma palestra com o tema: se quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. 20 horas, Fraternidade Espírita Irmã Maria de São Paulo. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Até amanhã, aqueles que estiverem conosco, ou até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente. Gratidão a todos.